Ei você, beleza? Bem-vindos ao Pode Ir. Eu sou o Aleph Ribeiro. Olá pessoal, eu sou a Verlaine Ribeiro, então nós estamos aqui em mais um podcast, como disse o Aleph. Gente, então, sejam muito bem-vindos mais uma semana, mais um podcast. Esse é o canal, esse é o... Como que eu posso falar? Podcast. O podcast que vai te mostrar o caminho, vai te trazer testemunhos, coisas que vão aumentar a tua fé, que vão agregar na tua fé e vão ajudar na tua caminhada com Cristo. Eu tenho certeza, gente. Olha, lembre-se, você que está nos ouvindo, se inscreve aqui no canal, tá? Que é muito importante, que você vai ter uma forma de você estar nos ajudando. A gente não te pede nada mais que isso. E é de graça. É de graça, exatamente. Custa. Agora, sabe o que é importante? Além de se inscrever, tem um sininho que fica do lado, que é importante você também ativar esse sininho. Por quê? Porque toda vez que sai um podcast novo, você recebe a notificação. Então, além de se inscrever, ativa o sininho. E tem outra coisa do lado também, tu sabe, né? Deixa que é o likezinho. Lógico, deixa o seu like. Por quê? Isso é muito importante. E além disso, gente, também deixa um comentário pra gente. A gente hoje a gente tá aqui movimentando as regiões do Brasil. A gente já esteve em São Paulo, já fomos pra Portugal. Olha aí, e agora internacional. A gente tá onde? Onde a gente vai parar hoje? Hoje é região norte. Que isso, é muita... Tá vendo só? A gente tá lá longe, ó, pode ir, tá rompendo as fronteiras, entendeu? Então, você que tá nos ouvindo, coloca nos comentários seu nome, de onde você é, de qual cidade, qual estado, qual país. A gente quer saber um pouquinho mais sobre você. É isso. E isso também nos ajuda. Então, fica conosco. Agora vai falar deles? Claro. Então fala deles pra mim. Deles quem? Os parceiros, nossos parceiros maravilhosos. Sim, lógico. Então, pessoal, olha só, nós temos alguns parceiros ao longo do vídeo, tá? Você vai estar vendo, vai estar aparecendo aqui o QR Code, então você pega a sua câmera do seu celular, já deixa o celular preparado aí, como apareceu aí o nosso YouTube, também vai estar aparecendo. Rapidinho, lembre-se de também seguir a gente no Instagram. Verdade. Tá? Pode Estúdio, Estúdio, entendeu? Então segue a gente lá. E aí vai estar aparecendo, né? Tá aí o nosso @. Então, corre lá no Instagram, segue a gente. E você que tá aí no YouTube vai aparecer aí na descrição também. Então, só rola a tela um pouquinho, vai aparecer tudo aí, todas as informações, enfim. E os parceiros vão estar aparecendo ao longo do vídeo também aqui, para você estar dentro do QR Code e também tá seguindo, tá aproveitando aí o que a gente tem de ofertas para você. Vamos lá, agora? né? Para o que interessa. Já falei hoje, que ele é né? lá de Rondônia. É Porto Velho. É longe. É logo ali, é logo ali. A gente brincava que era o fim do Brasil, mas eles reclamam, né? Eles falam que é o início. É o e início do fim. E eu não sei se quem está nos ouvindo sabe, mas nós moramos em Porto Velho. 11 anos, tá? Foram 11 anos. Verdade. Então, posso lá? Claro. Então, gente, ele cursou três cursos de teologia. É muito curso de teologia. É o curso da Presbiteriana, da Batista e da Metodista. Ele fez graduação em teologia, ou seja, 4 cursos de teologia. Ele cursou também filosofia e gestão de negócios. Pós-graduado em ciência da religião, pós-graduado em governança corporativa e gestão estratégica e, além de tudo isso, ainda tem MBA em gestão de projetos. É professor, é pastor. É tudo Vocês um pouco. vão conhecer e vão ver como o cara é inteligente, é fera. Né? Vamos apresentar ele então? Claro. Então, bata a palma aí você que está em casa. Luiz Fernando, é um prazer estar com você. Seja bem-vindo, Luiz. Que benção. Salve, salve, galera. Coisa boa falar com vocês. Tá aqui nesse Pode Ir, direto de ali além do horizonte, né? Aqui na região norte, Porto Velho. Até os confins da terra, né? Até os confins da terra. Eu achava ali perto, que Confins ali, era em São do Paulo, lado. né? Eu achava que Confins era em São Paulo, mas fica mais longe, né? E assim como vocês estiveram aqui um tempo, né? Eu também acabo sendo peregrino, né? Que eu sou natural de Santa Catarina, lá de Lages, torcedor do Internacional. Meu Deus! Tadinho, melhor time do mundo, né? Mas, enfim, essa é uma outra história. Esse é outro podcast. Vamos ter que marcar podcast, outro para falar sobre isso, exatamente. Isso aí dá treta, isso aí dá resenha. Seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? Um prazerzão. O Luiz a gente conhece há bastante tempo, né? Logo assim que a gente chegou em Porto Velho, a gente conheceu o Luiz. E hoje ele vai estar compartilhando pra gente um pouquinho da história dele, da jornada de vida dele, até ele chegar quem ele é. E a gente fica com a gente que você vai entender tudinho, tá? Luiz,
Vamos começar pelo começo. Quem é o Luiz Fernando? Fala um pouquinho pra gente aí desse início de vida. Legal. A primeira coisa que define um cristão é que eu me entendo uma criatura abençoada por Deus, né? Conheci o Senhor ainda quando era pequeno, as minhas primeiras experiências, a experiência com a leitura, que me levou às Escrituras. E o Luiz é um cara que aprendeu sobre Deus, depois aprendeu sobre temer a Deus pelo perdão. Jesus me resgatou há uns 16, 17 anos atrás para uma nova chance e eu tenho tentado honrar isso. Também sou o esposo da Paty, há 15 anos, pai da Belinha, minha jogadora de basquete, jogou o Campeonato Brasileiro, né? O Jebs lá em Recife esse ano, ganhou o estadual e foi para lá, é um orgulho. Quando tem alguma coisa de criança na igreja, ela que prega na igreja e tal, e ela faz isso com alegria, né? Isso que é o mais importante. Sou o cara que trabalha no serviço público há muitos anos, 16, 18 anos, alguma coisa assim, desde 2006, né? Eu sou o cara que está tentando correr contra o tempo, eu sempre digo isso, né? Todo mundo brinca dizendo assim, como é que você consegue fazer um monte de coisa? Eu sempre digo que eu tenho muita pressa, né? Porque o tempo passa muito depressa e cada vez que a gente conhece pessoas novas, que a gente tem a oportunidade de viajar, que a gente tem a oportunidade de ler livros especiais mesmo, você acaba percebendo que o mundo é muito grande, e, enfim, que a gente sabe muito pouco. Cada vez que a gente estuda um pouquinho, a gente percebe o óbvio, né, que a gente sabe muito pouco. E aí a gente fica nessa ânsia de querer aprender, de estudar, de servir pessoas. E essa pressa toda, às vezes incomoda algumas pessoas, mas eu não sei viver sem isso. Esses dias até eu tinha tirado férias, eu passei 20 dias de férias, acabou ontem. E aí o pessoal falou assim, eu não entendi, você tirou férias para trabalhar? Eu falei, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Mas acima de tudo, sempre alguém entusiasmado, né? Entusiasmado com o evangelho sempre, com o ministério pastoral. Isso é que me define, né? Todo mundo pergunta assim, quando eu estou dando aula, enfim, quando eu estou no trabalho do governo, enfim, eu sempre digo, cara, todas essas coisas são circulares na minha vida, né? Tudo isso é muito legal, eu procuro fazer da melhor forma possível. Ninguém trabalha no governo há tanto tempo se não tivesse, pelo menos, buscando essa competência, mas tudo isso é circular. No final de 2023, né, eu estava em uma situação muito confortável, numa cidade do interior chamada Jaru, aqui em Rondônia. Eu era secretário executivo regional do governo, que é o cargo mais importante ali nos 5 municípios e 9 distritos. A gente brincava que às vezes eu estava em alguma solenidade, né, como pastor, aí tinha um prefeito e tal ali, os vereadores, e eu era o cargo, né, era a autoridade maior naquele momento. Mas sai uma nomeação pastoral, né, para vir para Porto Velho, eu não pensei 2 vezes, né? Cheguei para os meus superiores e pedi que eu pudesse, enfim, sair do governo para vir para Porto Velho. Eu cheguei aqui sem saber se eu ia conseguir voltar para o governo em outras circunstâncias, porque o que me move, né, o que move a minha família é de fato servir a Deus, ao ministério pastoral, e a gente ama tudo isso. Maravilha, legal, maravilha. Ele já fica dando spoiler, né? Show de bola. Não, mas Mas é isso aí. Então, já dá para ter uma palhinha do que quão forte é isso, exatamente. Né? Porque é uma renúncia forte. Sim. Porque, largar um trabalho de 18 anos para viver do ministério é algo que não é para qualquer um, né? Mas acaba que você, aí em Porto Velho, acabou voltando pro governo, né? Mas uma situação muito diferente. Mas verdade. Não, mas depois você conta isso pra gente. Não, pode falar, pode falar. Na verdade, há 5 meses atrás eu voltei para um cargo
quase igual, né? Eu assumi a gestão o que a gente chama aqui de Tudo Aqui, né? São serviços de atendimento ao cidadão, né? Que tem no Brasil inteiro. São Paulo chama Poupa Tempo, né? E tal. E as unidades todas do estado, eu estou gestor delas nesse momento. São 570 colaboradores entre servidores públicos e terceirizados, né? Que estão hoje sobre a minha responsabilidade. Mas quando eu voltei mesmo, né, em 2023, janeiro de 2023, eu não sabia o que ia ser da minha vida. Meu Deus do céu. Olha aí mas como sabia é que Deus ia providenciar. No início foi bem Maravilha. dolorido mesmo, porque para essas coisas de governo, né, o pessoal fala assim, você cuspiu no prato que comeu, né? Porque eu larguei o que era o sonho de todo mundo lá na região, né? E eu falei, mas e aí de novo, né? Eu disse a mesma coisa. Eu tô saindo para ir assumir uma igreja. Aí o cara me falou assim, pera, você tá saindo, você é secretário executivo regional e você vai sair para assumir uma igreja na zona leste de Porto Velho, lá no fim do mundo. Eu falei, é isso aí. Coisa que o mundo não entende. Sabem. Só os loucos entendem, né? O mundo não entende. São os loucos, sem dúvida. Adoro ser doido. Mas, Luiz, conta pra gente. Eu fiquei sabendo hoje de uma história que é muito interessante, Aleph. Ele vai contar pra gente agora, entendeu? Eu não participei dessa conversa aí, não. Olha que eu conheci o Luiz há muito tempo e essa história eu não conhecia. Eu vou te fazer uma pergunta assim, como que foi a tua trajetória até ser pastor, mas eu quero que você conta pra gente aquela situação lá atrás, quando você era ainda jovem, lá na escola. Claro. Como eu disse, eu sempre gostei muito de ler, né? E quando eu estava lá na sétima série, alguma coisa assim, sexta série, eu já tinha lido a Bíblia toda, enfim. E aí eu estudava num colégio católico, né, chamado Dom Bosco. Aí, inclusive, nem existe mais. Mas ele existiu durante muitos, acho que 40 anos aqui em Portugal. A minha irmã, que tem 50 e poucos anos, estudou lá, né? Enfim, aí eu estava lá na escola e aí eu tinha aula de religião. E o padre que me dava aula, que não era o diretor, o padre Zezinho, que é uma pessoa maravilhosa, fantástica, e que conhecia de fato, era um cara que tentava catequizar a galera, né, à força, na marra. E aí ele contava muita lorota, né? E aí tinha algumas coisas que ele falava durante a aula que eu ficava olhando assim, eu falava, não é desse jeito que está escrito, né? E aí ele dava muita ênfase nos livros apócrifos, né? E aí eu comecei a entrar em rota de colisão, mas imagina, eu uma criança, ele o padre experiente, quem tinha nessa razão, né? Quem tinha que ter equilíbrio era ele, saber conduzir, mas ele queria realmente se impor. E aí eu comecei a provocá-lo, né? Então, por exemplo, um dia tinha um código de conduta na escola que você não podia mascar chiclete, ter cabelo grande, etc. E aí um dia eu peguei um clips, né? Coloquei na boca e comecei lá no final da sala. E aí ele ficou revoltado, ele falou, não é possível, você de novo, né? E me pegou pelo braço assim, me levou na sala do inspetor chamado Anibaldo, né? E o Anibaldo, quando eu entrei na sala, ele já fez assim, meu Deus do céu, né? E a minha mãe tipo assim, lá veio o Luiz Fernando. Né? E aí minha mãe vivia viajando, ela tinha um programa de televisão e tal. E eu fiquei lá sentado na cadeira, ouvindo eles dois falando o que a gente vai fazer com ele, como é que a gente vai falar para a mãe dele, o que a gente vai fazer. E eu lá mascando o clipe, né? Aí eles olharam para mim, eu olhei para os dois, tirei o clipe da boca e coloquei em cima da mesa. Ou seja, eu não estava fazendo nada ilegal, né? Ou contra o regulamento da escola. E aí que o professor enlouqueceu comigo mesmo. Dali para frente só degringolou o negócio. E aí ele me deixou de recuperação em religião. E eu passei em todas as matérias, sem passar no terceiro bimestre. E aí ele me deixou de recuperação. Eu tive problema para viajar com a família e tal, não fui. E aí foi uma confusão. E o fato é que aí eu peguei aquelas bombas chamadas bomba mil que tinha antigamente, que era um pavio, um monte de pólvora assim, gordinha, né? E coloquei atrás do busto do padre, né, do Dom Bosco, que tinha lá desde que inauguraram o colégio no final dos anos 60, início dos anos 70.
E a ideia era fazer um barulho, né? Isso no período de recuperação ali, então tinha menos gente na escola, enfim. E foi um estrondo, parecia que tinha, sei lá, explodido uma bomba gigante mesmo lá no colégio. Ele ficava no corredor. O problema é que trincou, né, essa estátua lá, né? E aí, quando o Padre Zezinho saiu para fora lá no corredor, ele pôs a mão na cabeça e falou: é o diabo, é o diabo. Meu Deus, Luiz. E aí um aluno amigo meu olhou, falou: não, foi o Luiz, foi o Luiz. Aí, enfim, aí eu fui convidado a se retirar da escola, né? Luiz, só uma pausa. Se no tiver crianças nos ouvindo, gente, isso é o que ele está dizendo para não fazer. Corta essa parte, corta essa parte. Enfim, mas tiveram muitas situações assim. Eu nunca xinguei ninguém na escola. Eu nunca desrespeitei a pessoa, né, do professor e tal, mas eu tinha esse tipo de inquietação quando eu via que o professor ele não queria dar aula, né? Isso não só no Dom Bosco, né? Depois nas outras séries. E eu procurava tentar entender por que poucas pessoas percebiam isso, né? E aí, na verdade, esse período na escola, eu tenho algumas dificuldades de leitura, né? O pessoal chama de TDAH, dislexia, essas coisas todas. Eu sempre falo assim: eu não tenho laudo, então não tem como... não me chame de doido, né? Mas eu tinha dificuldade. E, por exemplo, eu tinha uma professora de português que um dia ela chegou para mim e disse assim: olha, se você ler, né, você vai aprender, né, as palavras e tal corretamente. Eu falei: ô tia, você não está entendendo, eu não sei para que lado que é o E. Para mim é um garfinho que eu não sei para que lado que vai, para que lado que é a barriguinha do B, do P. Não é uma questão de leitura, eu não consigo processar esse tipo de coisa. E aí eu fui entendendo essas coisas ao longo do tempo e vi a dificuldade dos professores de fazerem qualquer coisa diferente ali do que eles estão programados, né, para fazer. Se tiver que estudar algum tipo de comportamento especial, ele está fora. Ele prefere pegar o aluno, enfim, e não se comprometer com a educação, a aprendizagem mesmo. Eu sempre digo para a Paty, por exemplo, que é a minha esposa, que também dá aula, né, que é muito fácil você, como professor... por exemplo, se você dá aula numa instituição privada, né, eu dou aula em universidade, por exemplo, eu sempre entendo que os alunos eles estão pagando um serviço, eles compraram um serviço. Eu sou obrigado, por um contrato de trabalho, a fazer tudo que estiver ao meu alcance para que o aluno aprenda. É assim que funciona. Então, essa ideia do construtivismo, né, que os alunos têm que ir atrás do conhecimento e você só vai dando migalhas, né, para indicar o caminho. Isso é muito fácil, né? Você dá um monte de apostila, hoje você tem um sistema e-learning, né, de aprendizagem, e o aluno que se vire. Mas qual é a sua parcela de compreensão, de comprometimento, de participação, sua capacidade didática, né? Enfim, então, eu passei por esses desafios na época da escola, foi bem, bem divertido. Luiz, a gente até tinha programado aqui o negócio, mas primeiro você se tornou professor e depois pastor, ou foi primeiro pastor e depois professor? Primeiro professor. Então, em vez de começar assim, na trajetória de pastor, eu acho que a gente podia começar então como que foi a trajetória até se tornar um professor, que você já deu já falou um pouco, né, dessa questão de um professor ter essa dificuldade. Pode falar um pouquinho mais, então? Sim. Quando eu tenho um amigo meu que estudou comigo na 7ª, 8ª série e que depois foi da mesma igreja que eu, inclusive vocês estiveram nessa igreja também no Areal, e ele hoje é procurador do estado, né? E ele um dia estava conversando com a Paty, a minha esposa, e ela disse assim: e como é que você chamava o Luiz, né? Qual era o apelido dele? Que a gente estava falando numa roda com outros amigos, né? Aí ele falou assim: não, ele era o professor Pardal, né? Porque eu não era o CDF da sala, né? De ficar assim, ficar horas e horas estudando e tal, mas eu sempre tinha algumas coisas, tipo, eu chegava da escola, já ia fazer a tarefa, e aí eu entendia que assim eu guardava, e se eu entendesse, eu lembrava para sempre. Então eu nunca estudei para prova e tal. Só que aí, alguns alunos, eles
por exemplo, quando eu tinha alguma coisa para ler, né? Você lê um livro, fazer um resumo, coisa do tipo, eu tinha facilidade de ler, entender e explicar rapidamente o livro. E eu lia com muita velocidade, inclusive. Então, às vezes, os alunos tinham dificuldade de ler o livro, que era maçante, de fazer sintetizar a ideia. Aí eu contava para eles, como se fosse assim, a gente numa roda, tomando tereré, eu contava, então, o livro lá, ó, é assim, 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 o cara fala isso, isso, isso e tal, tal, tal. E aí os caras, beleza, então. E aí começou a ficar essa brincadeira. Então, quando eu estava no final do ensino fundamental e no ensino médio, tinham algumas matérias, principalmente quando se tratava de humanas, né? Que eu conversava com o pessoal e ajudava eles a entender as coisas. E no final do ensino médio, quando entrou, que é a minha paixão, né? Quando entrou filosofia na história, aí era divertido, porque eu já tinha lido muitos livros antes, né? Eu tenho carteirinha de biblioteca de escola, sei lá, desde a 6ª, 7ª série, né? Uau! E já paguei muita multa de escola, de biblioteca, né? Muita multa, de não devolver o livro na hora certa. E a maioria das vezes, eu vou até contar um negócio, não era nem que eu não tinha lido o livro, é que eu já tinha lido o livro e eu emprestava o livro para outra pessoa porque eu achava tão legal aquilo que eu entendia que outra pessoa precisava também entender aquilo, ver aquele negócio. E aí eu acabava esquecendo de falar para a pessoa e eu fiquei 6 meses sem devolver um livro na biblioteca uma Uau. vez. O legal é que eu sempre tinha amizade com as bibliotecárias, elas acabavam aliviando para mim o negócio. E aí, com isso, então, começou a tua rotina e com isso Desde te inspirou cedo, a ser professor. Exato. E aí escola bíblica e igreja, desde a adolescência, depois na fase adulta, eu ensinava algumas coisas práticas para as pessoas. Eu fiz um curso de MS-DOS, por exemplo, em 2001, 2002. Eu era adolescente ainda e aí eu fui explicar isso para algumas pessoas. Eu li um livro uma vez de teologia sistemática e juntei um grupo de jovens para explicar para eles, quando eu tinha 17 anos, sei lá. Mais tarde, aí, de forma mais oficial, digamos assim, né? Uhum. Quando eu entrei no governo do estado, quando eu tinha 22, 23 anos, eu fazia palestras na época, né? E era naquela época que você colocava aquela folha, o mimeógrafo, né? Você colocava a folha e projetava com a luz, né? E ia com aqueles giz, né? Enfim, aquela coisa. E eu tenho alergia a giz, a poeira, esse tipo de coisa. Então eu riscava e espirrava para todo mundo. Mas enfim, foram essas etapas, né? E aí Deus foi abrindo algumas oportunidades. Eu gosto muito dessa coisa de pegar um conteúdo que as pessoas têm dificuldade de entender e tentar sintetizar e tentar várias abordagens. Acho que isso é o mais importante. Porque às vezes você chega para explicar alguma coisa para alguém e ela não entendeu e você acha que a culpa é dela. Você acha que ela simplesmente não quis entender. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo, né? Com os microconteúdos, com a dificuldade, o déficit de atenção, essa geração dopamimética, né, que a gente tem, que você tem que ter dopamina toda hora, então a pessoa tem que estar extremamente motivada, senão ela não aprende. É um desafio. Verdade, verdade. E você passou bastante, né, por esses diversos trâmites, né, porque eu sei que você não é tão velho, mas você justamente pegou essa fase antes da internet. Você falou que eu sou velho, hein? Não sou tão velho, você entendeu, né? Não, você é novo. Não, eu quero dizer assim, justamente você pegou essa fase antes da internet, né? Não, mas o Luiz é mais novo, o Luiz é mais novo que eu. Mas olha... Só de falar que já pegou a parte sem internet já deduz um pouco, então... Já nos denuncia, Luiz. Fala assim, o cara é velho, meu irmão. Mas olha, eu acho que o negócio legal, Verlane, eu sempre digo isso, por exemplo, no seminário, né? Hoje, você vai fazer, né, a galera que é cristã, que gosta desse negócio de Bíblia, hoje você vai fazer um exercício exegético, né? Você ir lá, como eu brinco, cavucar nas escrituras e tal. Hoje,
na internet, com os aplicativos, você faz isso quase que instantaneamente. O que, né, antigamente, lá em 2003, 2004, quando você ia para o seminário, você abria um livro de concordância bíblica que era dessa grossura, você abria um outro léxico grego e hebraico que era também dessa grossura e tal, eram várias versões da Bíblia que eram... Então era um negócio assim, era um trabalho de horas. Inclusive quando Spurgeon fala sobre o tempo de preparação, né, para um sermão, ou o próprio John Piper, né, também fala sobre esse tempo de preparação, Danny Manning, sempre você está pensando que esses caras estudaram naquela época. Então hoje o tempo não é um desafio tão grande tecnicamente, é mais do ponto de vista de um conhecimento adquirido, que você tem que ter um tempo, né, fazendo aquilo, e principalmente como a gente entende, segundo as Escrituras, que não basta você ter conhecimento técnico ou talento, você precisa de uma inspiração de Deus para fazer isso, né? Eu achei interessante que você falou da questão do tempo, né? Da diferença de tempo que eles tinham lá atrás, vocês tiveram e a gente tem hoje. Por exemplo, a gente estava, no discipulado que eu participo, a gente estava lendo um livro sobre os generais de oração. E aí eles falam que eu orava, sei lá, 6, 8 horas por dia. E cara, não tem como comparar com o tempo que eles viveram com o tempo que a gente vive hoje. O horário, 8 horas por dia deles naquela época... Era, dava 6 horas da noite, não tinha mais nada pra fazer, apagava a luz, e aí? Ia orar, até a hora de dormir, acordava antes do sol nascer, ia orar. Então não tem como comparar muito em relação a isso, mas mesmo assim a gente tem que gastar tempo nisso, né? Em leitura, em oração, e tirar tempo. É um gastar bom, na verdade. Sim. Né? Porque a gente fala gastar, parece que é algo ruim. Né? Investir né? tempo. Exatamente. A gente tem uma ansiedade, né, nessa curva de aprendizado, que ela sempre existiu, né? O homem, ele sempre teve ansiedade por aprender, ainda que seja o aprendizado mais idiota possível, né? Mas a pessoa quer, ela olha uma bala, né? Ela fala, como é que será que faz essa bala? Ela começa a pensar, enfim. Mas essa ansiedade na curva de aprendizado, no nosso tempo, o grande desafio dela, né, existe um sociólogo cristão famoso agora, né, chamado Byung-Chul Han, né? Ele é um sul-coreano e ele tem um livro Sociedade do Cansaço, por exemplo, que agora a gente tem tecnologia para tudo e nós estamos esgotados, né? Eu estava lendo esses dias sobre o paradoxo da escolha, né? Que você entra lá no Netflix, tem tantas opções que você passa 20 minutos ali para escolher qual filme você vai ver, qual série. E você acaba ficando cansado e você acaba ficando estressado por causa daquilo. E aí, no final das contas, qualquer um que você assista não vai satisfazer aquela sua expectativa, porque ela era muito alta. Porque justamente como você tem muito acesso, você acha que isso vai deixar você feliz. E, na verdade, está gerando uma sociedade extremamente exausta. Verdade. E assim é também quando nós estamos buscando conhecimento em qualquer área, especialmente quando a gente está falando de espiritualidade, né? Porque não é uma ciência exata. Não são 2 mais 2 e vai dar 4, né? São os mistérios de Deus. Às vezes eu penso que Deus, ele limita o seu aprendizado em determinado momento propositalmente. Você, por mais que queira, você não vai entender tal coisa naquele momento, porque precisa todo um background ser construído, né? Deus ir colocando você por experiências somadas, né? Para que você chegue no momento certo de entender algumas realidades. Eu penso assim, e tem gente que acha que isso é o humor de Deus, né? Eu acho que não é bem essa parte, pelo menos para mim, não é o humor de Deus, porque senão seria sarcasmo, né? Sim. Eu penso que na verdade existe um tempo mesmo. Eu acho que Deus sim é muito bem-humorado, mas para outras coisas. É um processo, né, Luiz? É um processo que Deus tem na nossa vida que requer tempo, né? De maturidade, justamente desse... Porque apesar da gente viver nessa geração que o pessoal brinca micro-ondas, né? Que é tudo instantâneo e tudo muito rápido, mas os processos internos, espirituais, emocionais, eles requerem um tempo, né? Claro. E a gente não aprende
no modo avião, né? A gente aprende no estresse, sobre tudo, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista das nossas emoções, né? Sinestesia, né? Tudo precisa de algum tipo de dor, de algum tipo de pressão, de algum tipo de impulso, né? De input. Esses tempos eu estava na faculdade falando sobre filosofia do direito, né? Aula de filosofia do direito. E aí nós fizemos uma palestra, falar sobre a essência do ser humano, aquela coisa toda. Aí um aluno falou assim, professor, maneira, senão o pessoal não volta mais na aula. Eu falei, não, pode deixar que vai ser light. Mas eu estava dizendo para eles assim, que esse negócio da gente procurar e estarmos, né, nessa procura de motivos para fazer as coisas na vida, na verdade, a nossa vida, a nossa existência, ela por si só, ela já é intencional, né? Essa é a palavra, intencional. Então, não há nada que nós façamos que não tenha uma intenção. Você pode só estar confundindo essas intenções, né? Ou direcionando essas intenções de forma equivocada. Mas, de fato, você só levanta da cama se tiver uma intenção para você fazer qualquer coisa. Sim. E nós temos muitas intenções. Então, a vida ela é intencional. Então, não adianta você falar assim, eu quero só ver como é que é. Não existe essa de ver como é que é. A gente está fazendo tudo intencionalmente, ainda que nós não estejamos, de fato, entendendo com clareza a intenção que nós temos em fazer aquilo. Legal. Gente, já estamos partindo para... Do meio para o final, exato, né? Meu Deus do céu. E... passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas eu queria aproveitar, então, antes da gente dar continuidade na conversa, no bate-papo, que está muito bom, inclusive, né? Muito bom. Eu queria agradecer ao Instituto Alves, que está conosco. Nosso parceiro, Instituto Alves. Se pudesse botar aí na tela, por favor, o QR Code. Vai aparecer aí o QR Code, você vai entrar em contato com eles. Eles fazem cabelo, sobrancelha, cílios, unha, todas essas coisas da área de beleza eles fazem, ó, tá aí o QR Code. Então, você entra lá, vai no QR Code, lê o QR Code, vai entrar no Instagram deles, segue eles para ajudar o trabalho deles. Se você é aqui de Petrópolis, agenda seu horário, porque você vai estar... São muito profissionais, são excelentes, tá? Vale muito a pena. Eles ficam na 16 de março. Então, assim, olha, gente, o Pablo, a Cris, são pessoas... E todos os outros profissionais que com eles, trabalham com eles são excelentes. Então, vale muito a pena você transformar... Eles transformam vida, né? Sim. Por meio da beleza. E, então, vale a pena vocês conhecerem o trabalho deles, tá? Isso. Além disso também, gente, nós temos a nossa escola para casais, tá? Um projeto que eu e o meu esposo, pastor Leonardo, nós estamos trabalhando, né, há vários anos. Nós trabalhamos com aconselhamento de casais há mais de 20 anos e nós desenvolvemos esse curso online para que você que está nos ouvindo possa melhorar o seu relacionamento. Esse curso é o curso Desatando os Laços do Passado, tá? Uma jornada de libertação familiar e renovação espiritual. Então, é extremamente importante, está aí o QR Code, está com preço promocional. Então, aproveita, pega a câmera do seu celular, escaneia esse QR Code, né? Clica aí nele por meio da câmera do seu celular. E também você que está no YouTube, vai estar aqui na descrição o link também, tá? Então, gente, não perca tempo. Esse preço é por pouco tempo, então não deixe passar. E hoje, eu não vou falar do planner. Hoje vai ser diferente. Por mais que tenha um planner, vai estar na descrição, então pode ir lá, vai estar com preço promocional, você vai estar investindo em missões, como, enfim, todas as outras vezes. Mas hoje eu quero falar de algo muito especial, porque no meu perfil do Insta, um parceiro meu né, tá aí no meu Insta, então você entra lá, vai ter um sorteio de um relógio muito, muito lindo, de verdade, eu tô doido pra pegar um desse pra mim. Então participa do sorteio, só tem que... Tá lá, Gério, mas é só seguir o pessoal, marcar os seus amigos e você já vai estar participando. Então vai lá no meu Insta, Alif Ribeiro. E cara, assim, sinceramente, eu nunca vi... Até eu tô participando. Então, eu nunca vi um relógio tão bonito como esse. Então vai lá no meu perfil, entra lá, segue, porque eu também compartilho um conteúdo lá mais jovial, mais cristão. Então segue e participa do sorteio. É isso. Agora podemos voltar. Vamos voltar com o Luiz Fernando.
Luiz, a gente tem, não, como a gente falou, passar tão rápido essa conversa, né? Conta pra gente, assim, como que é conciliar, né, essa questão toda, porque você trabalha no governo, você é professor universitário, você é pastor, é pai, é esposo, então assim, Agora né? ele tá quase um pai solo, né? Pois é, nesse período. Então, assim, a gente sabe do desafio, né, de ser um cristão e como você está falando, né, você falou da questão acho que ser circular, alguma coisa assim que você falou, né? São as esferas da vida, né? Conta pra gente um pouquinho assim, como está sendo conciliar essas coisas e ainda servir ao Senhor. Eu gosto muito da ideia de Davi, né? Davi, quando ele assume o reino, a primeira coisa que ele faz é trazer a arca, né? E coloca ela como centro, né? Então, é mais ou menos essa ideia, né? Deus e a minha espiritualidade e o ministério pastoral, por consequência, porque eu não me vejo realizado em mais nada a não ser isso. Todas as outras coisas são muito legais, fazem parte da vida, mas o que me realiza é o ministério pastoral. Você conhecer alguém, discipular alguém, você casa a pessoa, você batiza ela, ela começa a servir na igreja e tal. Essa coisa toda, para mim, é espetacular. Apresentar criança na igreja, adoro fazer isso, enfim. Então, vida de pastor é o meu negócio. Então, o resto, como eu disse, é circular, porque não deixa de ser importante, mas a hierarquia na vida, né, ela coloca o nosso trabalho abaixo da nossa vida com Deus, da nossa família, né? Se a gente se nós não formos fiéis à nossa família, né? A Bíblia ela já nos recomenda que a gente faça isso, senão a gente vai ser pior do que infiel. E depois o nosso trabalho, enfim, eu brinco com a minha chefe de vez em quando, que eu trabalho para financiar o Ministério Pastoral. E o desafio eu não digo nem conciliar tempo, porque eu acho que a gente vai aprendendo sobre isso na vida. Conciliar, na verdade, quando a gente fala a palavra conciliar o tempo, né, quando a gente lê um livro de gestão de tempo, nós estamos falando sobre estabelecer exatamente isso, prioridades, rotinas e principalmente tentar ser alguém organizado. Eu não sou organizado, mas eu gosto muito de tecnologia. Então eu procuro usar a tecnologia para as pessoas acharem que eu sou organizado. Então, por exemplo, meu celular ele tem, sei lá, tem dias que tem 8, 7 lembretes com timer, né? Com despertador. A agenda do Google minha está sempre cheia de coisinhas. E lógico que quando as pessoas percebem que há um esforço da sua parte em ser fiel aos seus princípios e você cumprir, né, com os seus compromissos, etc., eventualmente, em uma coisa ou outra que não sai perfeitamente, por causa do relacionamento, as pessoas entendem perfeitamente, apoiam e até... olha aí, saiu até o negócio aqui de... Feliz ano novo! Meu Deus, ele já está adiantando os fogos do ano novo. Então, assim, até as pessoas, elas compreendem, elas te apoiam e elas dizem assim, tem que maneirar, você quer ajuda em alguma coisa, sabe? É diferente de quando as pessoas veem que você faz pouca coisa e ainda faz de forma relaxada e não cumpre horário, não se compromete, né? Eu acho que isso é importante. Eu vejo que às vezes as pessoas dizem assim, porque ser pastor é muito desgastante. Eu, de verdade, eu já conversei com o Léo várias vezes sobre isso. Eu, de verdade, não acho, sinceramente. A gente tem problema com pessoas, mas isso você tem em qualquer lugar, né? O ser humano, os caídos, né, são sempre assim. Então, a gente começa a ter problema de ser sufocante no ministério pastoral quando você tem uma expectativa equivocada sobre ele, né? Quando você está atrás de recompensa. Eu sempre brinco, né? Você pega aquele carinha que quando eu era mais novo, eu joguei basquete, né? Muito tempo e tal. Joguei quase semi-profissional muitos e muitos anos atrás. Mas
quando você é menor, por exemplo, seja menino ou menina, e aí você é sempre o último a ser escolhido para jogar, vão fazer uma festinha e não te convidam, os meninos não conseguem pegar ninguém, né, Alex? Se você é menina, ninguém dá moral para você, você não consegue se sair muito bem na época de escola, na adolescência. Aí o que acontece? Você vai para o mercado de trabalho também, não tem muito sucesso, e você vê na igreja uma oportunidade de ascensão social, porque lá, se você tiver na liderança da igreja, por exemplo, né, vai ter um médico, um juiz, que lá naquele ambiente ele está abaixo de você na hierarquia. Então, as pessoas muitas vezes enxergam o ambiente cristão, infelizmente, como um acesso de poder, né, de ascensão social. E se isso combinar com o sujeito sendo pastor, ele está lascado. Porque vai chegar um dia que ele, mesmo que ele minta para todo mundo, o espelho, ele vai continuar refletindo a imagem dele mesmo. Uhum. E um dia isso vai ser insuportável, né? Às vezes você vê... Eu li um estudo há um tempo atrás da CEPAL, né? E eles fizeram em parceria, inclusive nos Estados Unidos, sobre burnout, borderline e tal, algumas doenças, né? E o pessoal falando sobre pastores, né? E também sobre professores. Hoje aqui no Brasil a gente tem estudos sobre isso. O que acontece é que as pessoas, elas não estão necessariamente tentando suicídio ou chegando ao entendimento que a vida não vale mais a pena, porque elas estão com problemas de traição, como se tinha no imaginário antigamente. O pastor se matou porque traiu a esposa. Fulano de tal se matou porque adquiriu uma dívida. Não. Muitos deles estão tendo essa sobrecarga no ministério pastoral porque finalmente admitiram para si mesmo que aquilo que eles buscavam no ministério pastoral estava equivocado. Muitas vezes também a pessoa ela perde a sua linha teológica, né? O seu devocional. E aí passa a ser apenas um trabalho mesmo, né? Ou, como dizem os outros, passa a ser um esporte, né? Tem gente que acha que o ministério pastoral é um esporte. Uau. E, na verdade, é o fruto de uma coisa que você tem com Deus muito profunda todo dia e que não é mérito seu, né? Você está todo dia, né, Aleph, só no sapatinho. Todo dia a gente está tentando segurar a onda para que Deus seja honrado, né? E honrar a Deus todo dia, isso é um grande desafio. Verdade. É uma coisa assim, você está falando, né, Luiz? É interessante porque muitas pessoas, até que estão nos ouvindo, às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né, de esse comprometimento com Deus e com a sua palavra, né? Algo que a gente tem frisado bastante aqui no programa, a gente tem falado muito sobre isso, porque a gente está vivendo essa geração do fast food, do fast, né, do tudo rápido, tudo pronto. Mas as pessoas não podem se esquecer desse comprometimento com Deus e com a sua palavra. Claro. Né? Eu acho que o comprometimento com a palavra é o comprometimento de alguém que vislumbrou, de alguma forma, que ela crê no Deus da Bíblia. Porque é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, né? Se você crê em Deus, eu pergunto, qual Deus? Porque se for o Deus da Bíblia, você só vai adorá-lo, agradá-lo, você só vai honrá-lo conforme ele estabeleceu na própria Escritura. Então, a Bíblia, ela te orienta acerca do Deus dela mesmo. Então, se você diz que acredita em Deus e não lê, não se interessa, não está envolvido com as Escrituras, na verdade, você fez um Deus para você. Na verdade, você substituiu o Yahvé, né, digamos assim, por um Deus que você criou fake, né? Um Deus que atende às suas necessidades e que é tão pequeno quanto você. Forte. Fortíssimo isso, hein? Verdade. E é importante as pessoas entenderem isso, né? Esse comprometimento, essa vida com Ele, com Deus da Bíblia, Deus da Palavra, né? E isso é incrível, é incrível. Acho que vai ser agora uma das últimas perguntas, né? Nosso tempo a gente está na. Se eu pudesse complementar rapidinho. Claro. Sim? Se eu pudesse falar só para fechar esse raciocínio, Verlane, é que assim, as pessoas às vezes acham, né, associam que o fato de eu ser alguém
que entende o valor das Escrituras, que isso vai anular a ação do Espírito Santo. E é muito pelo contrário. É através das Escrituras que você vai se permitir alcançar e honrar também a pessoa do Espírito Santo, né? Verdade. Porque o Espírito Santo está revelado exatamente na palavra. Verdade. Show. A gente está caminhando, Luiz, para os minutos finais, assim, 9 minutos finais, né? E eu queria deixar você livre à vontade para você dar uma palhazinha aí pra gente nesses minutos finais, porque é tanta coisa pra gente conversar que não daria tempo, né, pra te perguntar tanta coisa. Mas você tem aí 9 minutinhos, a gente vai ter esses 9 minutos finais para você falar ainda assim dessa tua trajetória, você trazer algum testemunho aí de você como professor, né, como desse pastor, desafio que é como pastor. Mas assim, é interessante porque o ser professor, ainda mais ser professor universitário, você deve enfrentar muitos desafios, né, como pastor e professor, sendo professor universitário. Sem dúvida. Uma das coisas engraçadas na faculdade é que quando a pessoa descobre que eu sou pastor. Porque eu não me apresento como pastor, obviamente, né? Eu estou ali no ambiente universitário, laico, né? Mas por algumas vezes os alunos falavam assim, o senhor devia ser pastor, né? Eu falo, eu já sou. Aí outras pessoas dizem assim, você nem parece pastor. Eu fico na dúvida se isso é uma coisa boa ou ruim, mas... mais do que o estereótipo, né? Mais do que essa ideia de a gente lacrar, né? Com frases prontas, com esse jargão que a gente gosta de ostentar, né? Do evangeliquez. Eu penso que o mundo ele está, como sempre esteve, à procura da manifestação dos filhos de Deus, né? E se nós não pregarmos, né? Como eles ouvirão? E a nossa pregação ela precisa ser muito além do que a gente fala. Precisa ser não só na nossa educação, né? Tem gente que acha que ser crente é ser educado, falar baixinho e ter o cabelo cortado na régua, né? Tá de pullover, né? Aquela ideia que a gente tinha. Né? Então, na verdade, assim, o grande desafio nosso como cristãos é manifestar, não, a gente fala o caráter de Deus, fica muito efêmero, né? Muito distante, mas assim, a gente manifestar coisas simples no dia a dia. Sim. Com as pessoas. Por exemplo, a gente honrar a família como um valor profundo. A gente honrar a nossa espiritualidade, honrar a Deus também de forma profunda. As pessoas perceberem que a nossa fé, ela não nos custa algo que nos traumatize, né? Mas ela nos custa alguma coisa que a gente quer oferecer a Deus, porque a gente ama a Deus. Não porque a gente é obrigado a deixar de fazer isso ou aquilo e isso está doendo demais no nosso coração. No momento a gente pode até sentir algum desconforto, mas ninguém está vendo a gente fazer isso porque a gente quer ser Caxias por causa da religião, mas sim porque nós somos adoradores de Deus, porque nós somos apaixonados por Deus. Esse mês de dezembro na igreja nós estamos com o tema, né, ser fiel no pouco, em Mateus 25, e a ideia que a gente está trabalhando é que nós não podemos ser fiéis no pouco como uma espécie de protocolo para alcançarmos o muito. Né? A ideia de sermos fiéis no pouco é por causa da fidelidade. Eu sou fiel a Deus por aquilo que Ele por aquilo que Ele já fez por mim e porque eu não mereço. E essa fidelidade é só para honrar a Deus. Não é o interesse de que eu vou honrá-lo para ter mais ou estar em outro lugar depois. Né? Se eu estiver fazendo isso, eu estou perdido, a minha fé é morta e meu Deus não é o Deus da Bíblia. Eu achei legal, você falou que seus alunos, você não se apresenta como pastor e eles falam, você nem parece um pastor. Você falou, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas Paulo fala, eu me fiz sem lei para alcançar os sem leis, me fiz, mesmo estando debaixo da lei, me fiz debaixo da lei, mesmo não estando debaixo daquela lei, para alcançar os que estão debaixo da lei. E eu achei muito interessante porque isso não significa que ele tem que se desviar para alcançar os desviados, mas que ele pode alcançar os desviados de uma forma que eles vão entender que eles vão ser alcançados, mas não precisa se desviar para isso. Sim. E é a mesma coisa, você pode alcançar os universitários estando lá sem estar como eles, por exemplo, a gente fala na universidade e tal, mas
sem ser igual o que eles fazem, sem fazer o que eles fazem, né? E da mesma forma, você como professor, um aluno também que está nesse ambiente, ou qualquer outra pessoa que está em qualquer ambiente, você pode alcançar alguém sem necessariamente fazer o que eles fazem, mas tendo esse molejo sem ser o crentez. Ser cristão com atitudes. Sim. Né? Isso é demais. Sem dúvida. Luiz, estamos realmente agora caminhando bem para o final. Deixa uma palavra para os nossos ouvintes, assim, né? Você já falou tanta coisa, já deu tantos conselhos, mas assim, estamos no final de um ano, né? Onde normalmente pessoas começam a refletir sobre o ano que está se findando, o ano que está chegando. Começa a criar expectativa, né? metas. Então, assim, que você deixa aí um conselho de um pastor, professor cristão. Eu acho que o conselho, primeiro, o bom conselho estão nas escrituras, né, os bons conselhos. E eu gosto muito de pensar quando Jeremias diz que o fim das coisas é melhor do que o início. Então, não se confunda com primeiros encontros com pessoas que às vezes podem ser ruins, não ser tudo aquilo que você espera, mas quem sabe o fim dessa relação seja algo bom, produtivo para você. Às vezes essa pessoa que está te deixando numa situação desconfortável, seja o pastor, o teu chefe no trabalho, o teu marido, tua esposa, alguém, é alguém que Deus está usando para te orientar, para te ajustar também situações financeiras, emocionais, de saúde, enfim. O que a gente está passando agora ainda não é o fim, né? O fim é quando o Senhor vier nas nuvens e a gente subir, ou Ele nos chamar individualmente. De uma forma ou de outra estaremos com Ele para sempre, se nós cremos e formos fiéis. Então, fica tranquilo que esse negócio está acontecendo agora, porque o fim é sempre melhor do que o início. Amém. Show, maravilha! Então eu quero agradecer, Luiz, por disponibilizar seu tempo. Foi um prazer ter você conosco. Obrigada, você que ficou Luiz. aqui conosco até o final. Quero agradecer e quero também apresentar nossos parceiros. Grupo Trid, que fez essas canecas maravilhosas, personalizadas. Está aí o QR Code. E também o Mr. Kling com esses brownies aqui, que são os melhores da cidade de Petrópolis. Vai aparecer aí também. Então, apareceu o QR Code do Grupo Trid, você volta um pouquinho ali para ler o QR Code. E também agora do Mr. Kling, não perca essa oportunidade. É isso, gente. Não se esqueçam, tá, gente, de seguir a gente no Instagram, Aleph Ribeiro, Verlaine Ribeiro e o do Luiz Fernando. Participa do sorteio aí. E aí, Luiz? Segue o Luiz. Vocês mandam esse relógio aqui para Rondônia? Pode participar. Manda para nós. Aí pode participar, põe a galera para participar aí, que para qualquer lugar do território nacional. Isso. Tá? Então pode estar aí. Segue o Luiz também, tá? Aproveita aí, segue ele, pode fazer pergunta lá no direct dele. E claro, gente, não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Isso vai... Tu já chegou até aqui, cara. Já chegou até aqui. E você não se inscreveu, não deixou o like, tá fazendo errado. Você tá em pecado. Que isso, gente. Brincadeira. E, pessoal, fica conosco, então, aí. Pessoal que vai estar nos ouvindo aí de Rondônia ou de qualquer outro lugar do Brasil, como eu falei, deixe nos comentários ou do mundo. Portugal, Estados Unidos. Europa, África, Ásia, nos confins da Terra. Coloca aí nos comentários de onde você é. Só não pode ser de Marte, que aí já é meio estranho. Coloca então pra gente, a gente vai estar compartilhando isso. Luiz, obrigada, querido. Um abraço na Paty, na Belinha aí, tá? Que Deus abençoe. Esperamos em breve nos ver pessoalmente. Quando quiserem, venham aí nos visitar. Vai ser uma honra ter vocês conosco. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Um beijão para os dois e para o chefe, né, o Léo. Muita saudade sempre. Deus abençoe. Fica com Deus, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.